Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Desde já queremos agradecer você, o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o programa Escola Bíblica Dominical. Este programa ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. Nossa alegria, nossa gratidão por vocês sempre estar acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que você pode nos acompanhar também, os demais programas, na nossa plataforma no YouTube. Ele é bem fácil de você localizar, é Escola Bíblica Dominical SJP. Hoje nós estaremos estudando a terceira lição do segundo trimestre de 2024, que tem como tema geral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A lição de hoje que nós estaremos estudando é a lição 3, que tem como título O Céu, o Destino do Cristão. E hoje nós temos aqui a presença de dois companheiros de ministério, o presbítero irmão Davi Brizotti, a paz do Senhor. Pastor Fábio, pastor Ismael, a todos os nossos telespectadores, internautas que nos assistem. Glória a Deus. Também está conosco o evangelista Ismael, paz do Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor, pastor Fábio, presbítero Davi e a todos os nossos telespectadores. Que bom, né? Nós estamos reunidos mais uma vez para aprendermos com a palavra do Senhor. Queremos já dar início nesse programa. Lembrando você, professor, secretário, superintendente, compartilhe o nosso programa, pegue esse momento como uma oportunidade de você evangelizar, divulgue a nossa programação. Eu tenho certeza que será bênção para a sua vida, como tem sido para muitas pessoas. Vamos lá então? Quero pedir aqui ao presbítero irmão Davi Brizotti que faça a leitura do texto áureo. Texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3 e verso 20. Bem, também quero pedir aqui ao evangelista Ismael que faça a leitura da verdade prática para nós. Muito bem, pastor Fábio, verdade prática. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Glória a Deus. Queremos também aqui abordar os 3 objetivos desta lição. O primeiro, distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. Segundo, apresentar o conceito de céu conforme o livro de Apocalipse. E terceiro, pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Nós também temos aqui a leitura bíblica em classe que você pode estar acompanhando. Hoje ela está localizada no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21, e Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Acompanhe a leitura da lição. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe e agora nós vamos, propriamente dito, entrar aqui na lição com os nossos dois companheiros, presbítero Davi, evangelista Ismael. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né, que é o céu, o destino do cristão. Nós já estudamos aqui 3 lições. A primeira que estudamos foi o início desta caminhada. A segunda lição que foi abordada na semana passada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. E hoje nós vamos falar no destino, né, onde uma dessas portas levará, que é ao céu. Nós sabemos que tudo isso passa por uma escolha pessoal e individual nossa, né? Quero ler aqui a introdução para a gente poder já entrar. E é importante que você, aluno, secretário, superintendente, ou até mesmo que tenha o desejo de se tornar um comentarista ali, um professor na sua escola bíblica, anote os pontos, né? Entre em contato conosco pelo nosso canal no YouTube, tirando dúvidas. Nós estamos aqui para tentar tirar todas elas em nome de Jesus. A introdução vai nos dizer o seguinte: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu. É a visão humana, né? Ao ponto de negar sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna, né, com Deus. Você pode localizar lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, João também 14, versículo 2 e 3, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todos os cristãos peregrinos. Nós já entendemos que somos peregrinos aqui na terra, né, presbítero Davi? O primeiro ponto vai falar sobre o céu, o alvo de todo cristão. E aqui ele traz uma certa definição, e eu queria que você trouxesse isso para nós, para quem está nos assistindo, a respeito dessa... Eu sei que é difícil nós mensurarmos, né? Mas você vai trazer aquilo que vai ser fácil do nosso entendimento, essa definição sobre o céu. Hoje eu vou usar bastante a lição. O pastor Osiel Gomes, ele coloca aqui no primeiro tópico 2 palavras, tá, para definir céu. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. A palavra hebraica Shamarim, que significa céus, aparece aqui muitas vezes, tá? Ele usa esse termo, é um termo usado pré-exílio. Esse termo usado na literatura hebraica pré-exílica, tá? Tinha uma questão de 2 céus, o céu atmosférico e também o céu que dominava a casa de Deus, a morada do Senhor. Com o advindo do cativeiro, passando por todo aquele período, né, de correção, Israel passou pela correção, enfim, durante todo aquele período de 70 anos, eles perderam algumas identidades, tá, como nação, tanto identidade religiosa e também até perdeu muita religiosidade cultural, e assimilaram, né, uma cultura babilônica, helenística, grega, e a partir de então, o Antigo Testamento, que foi escrito também no grego, a Septuaginta, foi usar a Bíblia, que, vamos dizer assim, que a igreja primitiva, o Senhor Jesus usava, os apóstolos usavam, tá? Ela usa um segundo termo, que é o termo ouranos, que tem o mesmo sentido, tanto o céu atmosférico como
um céu da morada, tá, de Deus, e dentro do conceito grego, então, dentro do conceito grego, né, a morada dos deuses, vamos dizer assim. Mas todas elas também têm uma condição muito forte, né, que é a morada de Deus. Então, a Bíblia vai definir como 2 pontos: o céu atmosférico, né, onde nós vemos essa visão atmosférica, né, da esfera. Tem o céu também como o cosmos, apontado para o cosmos, as estrelas, os luminares, né, o sol, a lua também. E para nós cristãos o que importa aqui é a morada do nosso Deus. Tá? Como eu falei aqui, essa influência, né, grega influenciou bastante a igreja primitiva através dos escritos de Lucas também e de Paulo, que ele usa muito grego ali, nessa questão grega para elucidar os gentios como era o céu também na visão judaica da coisa. Tá bom? Ambas as palavras são usadas para referir 3 locais distintos. Tá bom? Aqui, como eu já falei, o atmosférico, tem os versículos ali citados, o universo, o cosmos físico, tá? E a morada de Deus. E aqui, os 3 locais aplicados à palavra céu, o mais importante para nós cristãos é a morada de nosso Pai, a morada do nosso Deus. Né? Então, para nós cristãos, para encerrar aqui, irmãos, essa parte, o que importa é que nós temos uma visão de céu. Hoje, até onde estava falando na aula sobre a questão do reino, né? O reino de Deus. Hoje nós não vemos o reino de Deus. Como assim? Nós não vemos o céu, a morada de Deus. Mas pela pessoa do Espírito Santo, nós podemos sentir a morada de Deus e o reino de Deus em nossa vida. Interessante a gente pensar, porque nós temos um hino, né, acho que do nosso hinário, que diz assim que onde está com Cristo é céu para mim. Né? Nós entendemos e compreendemos, pastor Ismael aqui, presbítero Davi, que a gente tem esse lugar preparado por Deus para nós. A própria lição vai dizer que é o destino de todo aquele que serve a Cristo, aquele que tem uma vida com Cristo, né? Aquele que aceitou a Cristo, independente se ele viveu 10, 15, 20, 30, 100 anos. É algo maravilhoso de Deus. E nós vimos aqui esta definição, né, de céu. É algo que podemos resumir numa palavra: extraordinário de Deus preparado para nós. Tem um autor, eu me esqueci o nome agora, ele dá um exemplo muito elucidatório, muito cristalino para nós entendermos. Tanto o reino como o céu, ele é como se fosse um território. Hoje, o território, claro, eu estou me referindo no território físico, né, visível, mas um território em que nós, pela visão da fé, podemos, então, deslumbrar. Tá? Porque é algo assim, que nem o senhor bem colocou. Não há como a concepção humana desenhar o céu, pensar no céu, imaginar no céu. A nossa mente é muito finita, perto de um Deus infinito, muito além. Então, nós tentamos mostrar, né, ou apenas exemplificar o que é o céu. Nós vamos tentar aqui, então, agora eu vou passar aqui com o evangelista Ismael, vamos falar sobre alguém, né, ou, conforme o tópico diz aqui, o céu conforme o ensino de Paulo. Alguém que foi, né, ele foi bem comedido, né, conheço alguém, ouvi falar, né, para não se exaltar, que foi ao terceiro céu. Na visão de Paulo, conforme o ensino de Paulo, evangelista Ismael, como é que nós podemos entender essa questão o ensino de Paulo a respeito do céu? Muito bem. É interessante nós pensarmos aqui, os nossos queridos alunos, telespectadores, né, aos pastores aqui presentes, que Paulo ele recebe esta informação, como está aqui o texto, né, o céu conforme o ensino de Paulo, mas é interessante que ele foi arrebatado, né? Ou seja, ele viu, ele teve esse conhecimento. E quando nós se fala, principalmente na lição atual agora, que nós estamos aqui comentando, falar do céu, eu creio assim, na minha perspectiva, vai muito além da nossa imaginação. Até porque, quando nós olhamos a palavra, muito bem colocado pelo Davi, as quantidades de vezes que fala do céu, mas fala do céu
como se ao lado de fora, né? Não o interior. É como se você passasse numa casa e olhasse uma casa linda, mansão, e você ficava imaginando lá dentro como seria, né? Como serão os móveis, como será a vida lá dentro, como é lá dentro. Então eu quero, nessa primeira fala, partir desse princípio, né? Que Paulo, ele olha, ele tem essa narrativa, nós vamos ver também, João também com essa narrativa, mas ela fica, como diz a própria palavra, há momento em que Deus vai esclarecer tudo como é. Mas nesse ponto aqui, conforme os escritos de Paulo, eu quero aqui usar também da lição, né? E a palavra, quando a lição diz assim, ó, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado. Eu gostaria que você frisasse isso, aluno, professor, que nós temos um destino assegurado. E não é um destino assegurado pelo homem, um destino assegurado por uma instituição, é um destino assegurado por Deus. Aonde que é esse destino? O céu. Nós estamos numa trajetória. Quando pensei nesse texto, pastor Fábio, eu me emocionei, porque nós não estamos aqui por um acaso, né? Não estamos aqui sem perspectiva de onde estávamos, aonde estamos e para onde vamos. Não. Nós estamos aqui com uma consciência de estarmos com Cristo, sabemos de onde viemos, sabemos aonde estamos e sabemos para onde vamos. Aonde vamos? O céu, né? Então, eu creio que precisamos frisar isso, que não há algo mais importante na vida do ser humano do que o céu. Aqui entra também, senhores, não é? Ou seja, não a nossa negligência com a nossa vida, precisamos estar aqui conscientes, estamos com o pé na terra, não é, pastor Fábio? Conscientes das nossas obrigações, né, tanto eclesiástica quanto natural, mas também com esta consciência que o nosso destino é o céu. Paulo, ele vai dizer o prêmio, né? Ele coloca a sua chegada como prêmio. E Paulo, ele diz aqui, em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele diz o seguinte, assim, nesse momento de estar com Cristo, o fato de estar com Cristo, né, ele diz o seguinte, ó, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, né? Não que Paulo desejasse a morte, de forma alguma, né? Paulo desejava viver, mas Paulo sabia que estar com Cristo é muito melhor do que estar sem Ele, né? Embora Paulo lutasse, batalhasse, realizasse as obras que ele fez, sabemos que é por intermédio do Espírito Santo, o próprio Senhor, mas ele sabia que mesmo quando a sua carreira terminasse, ele estaria aí mais pertinho de Deus, né? Ele diz assim, ó, tendo o desejo de estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, é algo excelente, né? No subponto 3, aqui do tópico 1, o escritor vai falar sobre o alvo do cristão, né? Depois de salvo, nós sabemos que nós não pertencemos mais a este mundo, né? Vivemos aqui, mas não pertencemos a este mundo. Aqui vai dizer que Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Esse alvo, será que é desejado por todos os cristãos? Só. Ou, que nem eu vejo muitos cristãos aí, não querem morrer, né? É lógico, eu acho que ninguém quer morrer. Só para colaborar essa questão de alvo, a palavra, né, ali que ele usa alvo aqui, até em Filipenses, prossigo para o alvo, capítulo 3, verso 14, é a palavra escopo, do grego escopo, que é acertar no alvo, a mosca. E ele também usa a figura do atleta como se fosse alguém correndo em bigas. Quando aquelas corridas de biga, né, ao redor ali do Coliseu, em que as que estavam em cima, eles se curvavam mais para pegar mais aerodinâmica. Eles se estendiam à frente. Com isso, o atrito do vento era menor.
Então ele corria mais, o cavalo tinha mais impulsão, era mais leve, tá? Então isso que eu quero dizer com isso. Quando ele faz isso, assim, eu tenho um alvo, objetivo, e eu quero chegar o mais próximo possível. Paulo, ele até fala do céu como nossa pátria, né? A expressão nossa pátria, estás no céu, sintetiza bem nossa realidade. Está em Filipenses também, capítulo 3, versículo 20. Mas a gente percebe que hoje muitos cristãos vivem aqui, servem a Deus, mas não tem mais o desejo do céu. O desejo da terra, né? Vivem aqui na terra. Não sei se porque o medo de passar pela morte, né? Ou quem sabe muitos que esperam o arrebatamento da igreja, como nós todos esperamos, né? Esperamos que não precisaremos morrer, mas que passaremos pelo arrebatamento. Mas Deus sabe os nossos dias. Mas nós não podemos perder o desejo, né, de estar com o Senhor. Ou, como diz a lição, esse céu que é um destino que Deus deixou para todos aqueles que servem a Ele, né? É o prêmio da soberana vocação. É isso mesmo, evangelista? Pastor Fábio, o senhor começou na introdução, né, já, eu creio, respondendo até essa pergunta, que é uma pergunta muito séria do ponto de vista teológico, né, porque a introdução diz assim, ó, o homem natural é impossível, né, veja bem, ó, discernir as coisas espirituais. E aqui, pastor Fábio, nós temos 3 homens, não é? Nós temos o natural, nós temos o carnal e nós temos o espiritual. Talvez a observação que o pastor comenta é esse desejo de estar no céu, né? Essa alegria de estar no céu, como o apóstolo Paulo mesmo aqui comenta, mas como eu vou ter isso se eu sou carnal? Como eu vou ter isso se eu sou natural? E eu creio por isso que há essa necessidade de frisarmos, né, de sermos espiritual. E como eu sou espiritual? É quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, né, e há aquela mudança dentro de nós, aquela nova perspectiva de vida. Né? E não é somente a vida aqui terrena, pastor Fábio, né, mas é esta vida que o homem espiritual vai discernir. E concordo plenamente com o pastor, e hoje, né, pastoreando também a igreja, a gente vê, pastor Fábio, e o senhor, pelo convívio nosso aqui, né, de conhecimentos nossos, né, que a palavra céu, a palavra eternidade, não está muito em tona na igreja. Né? Ou seja, nada contra, jamais, né? Mas de um tempo para cá, a questão da teologia da prosperidade, chave, foi um pouco abafando essa questão. Eu me lembro, pastor Fábio, que na minha adolescência, a alegria, as pessoas pregavam com ênfase, olha, o céu, né? A gente sente até a presença de Deus, né? O estar no céu. Então, pastor Fábio, eu creio que precisa mais, pastor, né, dessa motivação. Por isso que quando eu li aqui esse texto, e principalmente a lição muito bem comentada pelo nosso companheiro Davi, isso vai nos trazer uma grande motivação nesse trimestre. E vem com o tema aqui do nosso campo, né? Intimidade com Deus. E agora, quando eu tenho a intimidade com Deus, o céu, pastor Fábio, se torna para mim, para aqueles que têm essa intimidade, a maior alegria que possa ter o ser humano. Só para colaborar com o pastor, faz tempo que eu penso isso. Eu ouço alguns pastores, ainda mais pastores de mídia, que dizem o seguinte: enquanto o céu não chegar, vamos viver na terra. É uma verdade? Só que eu vejo que está tirando, que o senhor comentou, tirando essa ideia das nossas pregações de céu. Ideia não, perdão, esse é um fundamento, né? Tirando a nossa esperança de céu. Estão mudando. Enquanto o céu não vem, vamos pensar aqui, vamos viver aqui, vamos comer dessa terra, o melhor da terra. Então, usam essas expressões como assim, uma escora para não falar sobre o céu. Porque quando se falar em céu, para alcançar o céu, tem que ter confronto. Não é conquistado de qualquer jeito. Ou é porta estreita ou porta larga. O próprio Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer o seguinte, né? Dentro aqui, ele está falando de um contexto a respeito da ressurreição. E hoje as pessoas estão esperando tudo de Deus para esta vida, se esquecendo da vida futura. Exatamente. E Paulo vai dizer, se esperarmos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se você espera em Cristo e acha que aqui é o teu findar, ou é aqui, a Bíblia está chamando você de miserável. O pior dos miseráveis entre os homens, né? A gente não é o ponto para nós abordarmos hoje, mas nós temos uma visão pré-tribulacionista. Então, nós cremos no arrebatamento da igreja, nós cremos naqueles 7 anos, né? A grande tribulação, né? Grande, né? Entendeu? Onde a igreja vai estar os 7 anos com o Senhor, depois ela vem para o milênio com Cristo, e aí as coisas acontecem aqui. Não fala de um retorno para lá, mas fala que as coisas vão acontecer aqui. Né? E eu já quero entrar aqui com o presbítero Davi na descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse. Aí a gente começa a entender realmente céu, né? Porque o céu vai ser aonde Cristo está, e se nós estamos com Cristo é céu para nós, né? Novos céus e nova terra, presbítero Davi. Como está na lição aqui, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, que entra a questão do juízo, né, dos juízos divinos, das taças derramadas, da ira de Deus, e no final, ali do milênio até, fala do grande trono branco, que vai, ali o Senhor vai julgar todas as nações e vai ser a segunda morte, tá? Ele já pula para o capítulo 21 falando desse final, desse trono branco, em que após o trono branco é um novo céu e uma nova terra. Tá. O apóstolo João disse que o primeiro céu e a primeira terra já se passaram e o mar não existe mais. Esse céu, que também é a palavra grega aironos, é o espaço astronômico, não se trata da habitação eterna de Deus. Aqui a palavra está falando de um outro sentido. Aí sim, a questão física, não a metafísica, é fora do físico, né, que é invisível. Está falando aqui que é visível. Tudo vai acabar. Tanto que a palavra novo, ela tem o sentido de 3 corpos, como está aqui mesmo, né, que é a palavra kainos, que é um novo, é gerado algo não da mesma matéria, mas algo de uma outra matéria. Tá? É diferente da nova criatura, que é formada da mesma matéria-prima. Nós somos feitos nova criatura, mas da mesma matéria-prima. Aqui não. Aqui é uma nova matéria. Não estou falando do corpo, estou falando da questão do cosmos em si. Tá? A respeito, é fresco, recente, não utilizado, não usado. Tá? Mas eu quero acrescentar mais alguma coisa aqui. Esse novo céu e nova terra, eles também eram esperados pelos judeus, quando eles liam Isaías 65, e por nós cristãos, conforme 2 Pedro 3:13. Tá? Só que nessa questão, a igreja ela tem uma esperança, e essa esperança é as moradas do Altíssimo, relatada pelo próprio Cristo em João. Ele falou isso: olha, eu vou para o meu Pai, porque eu vou preparar um lugar. Tá? Segundo, algo novo jamais visto e imaginado. E eu gostaria de ler com os irmãos 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9, acho que deve estar na lição aqui, mas já deve estar na mão aqui. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versão Nova Almeida atualizada. Esse versículo faz conexão com Isaías 64:4 e também com Isaías 55, verso 8 e 9. Paulo, ele traz à lembrança aquela promessa de Isaías para os coríntios. Os coríntios, a maioria de povo gentil, alguns judeus convertidos, né, uns judeus gregos, mas tinham uma cultura judaica, eles entendiam isso, mas os gentios não entendiam isso. Então ele tinha que trazer uma nova perspectiva, um novo ressignificado para o céu, para esse momento. Tá? O interessante, irmãos, para mim encerrar aqui, que a nossa declaração de fé, tá, das Assembleias de Deus, na página 195, ela afirma um mundo vindouro, um novo céu e uma nova terra. Eu só quero recapitular o que eu voltei atrás, falando sobre a questão da imaginação, que o pastor colocou.
É uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu vou falar de um filme que eu assisti aqui, tá? O Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Aí vai dizer, o que tem a ver? Mas tem uma coisa interessante que o Espírito Santo me chamou a atenção. Tem um momento no filme que há um grande palácio muito lindo, cristal, e eu, vendo aquilo, eu me deslumbrei. Falei, rapaz, olha que maravilha, que beleza, que lindo que é. Né? Se o ser humano foi capaz de fazer aquilo, né, quanto mais Deus. E o Espírito Santo falou comigo sobre isso. Falei, filho, você está vendo algo feito das mãos humanas, você não tem noção o que estou preparando para vocês. É algo inimaginável. Aquilo que não desceu ao coração do homem. E foi as coisas que Deus preparou para a igreja. Tem um hino nosso que diz, irei eu para a linda cidade, né? E aí eu vou trazer aqui para o evangelista Ismael o subponto 2, que vai dizer a linda cidade como nossa morada. Tenta explicar para nós, evangelista, aí, em poucas palavras, né? Eu sei que quando nós se referimos ao céu, é algo até assim que nós não temos acesso ainda. Né? Nós imaginamos... Inefável, a palavra que Paulo usa, não tem como... Nós imaginamos pela palavra de Deus, pelo que ela nos relata. Mas como foi dito, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então vamos lá, evangelista Ismael, a linda cidade como nossa morada. Muito bem, eu estou sorrindo aqui, o Fábio é uma bênção de Deus, né? Tenta explicar, eu vou tentar explicar, vou fazer a réplica com ele, né? O pastor Fábio, o senhor é demais, né? O pastor Fábio é uma bênção. Eu ia cantar um hino aqui, né? Porque os hinos expressam parte daquilo que nós cremos, né? Pelo menos os nossos hinos da harpa cristã, né? Né? E nós iremos mesmo para uma linda cidade. Uma né? linda cidade. Muito bem, pastor Fábio, desculpa, né, a brincadeira. Não, tranquilo. Mas é sem explicação, né? Então nós temos que cuidar até nesse ponto, a gente brinca, né? Mas é uma grande realidade de criar-se uma fantasia que não existe, né? Ou seja, a Bíblia é muito clara, Paulo começa a falar do céu, João também, agora aqui que nós estamos chegando, né, começa também a falar do céu. Davi foi muito feliz ali na fala dele, concernente ao filme, mas de uma coisa nós temos que ter certeza, o lugar, a cidade que Deus tem preparado para nós, vai muito além realmente da nossa imaginação. Porém, né, nós temos que ter consciência que tem um lugar preparado para nós. E isso nós temos que ter consciência. E também não podemos pensar, e quando nós olhamos aqui agora, e tem um linguajar, né, devido ao nosso trabalho, o nosso cansaço, que eu vou para o céu, né, e lá eu vou ficar deitado, né, embaixo lá da árvore da vida, né, e de repente tranquilo, porque nós temos esse pensamento, porque o céu é um lugar de descanso, mas quando nós olhamos esse descanso do ponto de vista humano, sim, ou seja, uma boa cama, um bom sono. Então parece que nós levamos esse pensamento ao céu, né? Chega lá no céu, então eu vou ficar lá sentado, né? Passa um anjo e etc. Não, agora nós vamos olhar o outro... Desocupado, sem ter o que fazer. Passividade, né? Não tem o que fazer. Exato, muito obrigado, pastor Fábio. O pastor Fábio é exemplo, chegou aqui, nossa, hoje foi, né, corrido, tenso. Mas o céu, a Bíblia já começa a dizer, é uma cidade. Se é uma cidade, é uma pátria. Se é uma pátria, é um lugar do quê? De felicidade. Se é um lugar de felicidade, é um lugar, então, de gozo. Se é um lugar de gozo, é um lugar de conversação. Se é um lugar de conversação, é um lugar de alegria. Então, o céu, muitas das vezes, eu até, pastor Fábio, pensei nisso. Eu chegar no céu, ficar sentado numa rede lá, ficar assim, ó. Não existe isso. Eu escutei de alguns irmãos, né, de alguns irmãos, porque a gente conversa com todos, é lógico, né? E uma das preocupações de alguns irmãos diziam assim, será que lá no céu a gente vai ter que trabalhar? A preocupação se lá vai ter que trabalhar, né? A gente sabe que não haverá cansaço, fadiga e nem dor. Mas será que eu vou ter que trabalhar? Eu tenho certeza de uma coisa, e essa é absoluta e é inegável. Não sei como é o céu, mas eu tenho certeza que será algo extraordinário. E que nós... Todos que aqui passaram na terra, por mais sábio que existiu, não pôde relatar com palavras o que realmente será
no caso aqui, essa linda cidade que é a nossa morada, não é verdade? Mas nós temos que desejá-la, não é verdade? Sim. Até teve algumas lições atrás, alguns anos atrás, falando sobre a questão do novo céu e nova terra. Acho que era uma lição falando sobre escatologia. E eu dei essa lição, eu fiz uma dinâmica com os irmãos. Irmãos, pensam na coisa mais linda, uma coisa que você jamais imaginou. Faça, né, um castelo, faça um reino, que você, não, a perfeição na terra, faça assim. Aí todo mundo fez. Agora, imagine algo melhor que isso. Paulo não disse? Conheço alguém, Sim. né, que foi levado, não sei se no corpo ou no fora do corpo, mas Paulo diz algo interessante. E viu coisas inefáveis que não se pode nem falar aos homens. Então, a gente fica tentando imaginar o que é isso. É algo extraordinário, né? É o desejo do Senhor, é o meu desejo, é o desejo do presbítero Davi, é o desejo daquele que serve a Deus. Né? E nós temos que desejar isso com todo o nosso coração, Sim. né? Com toda a nossa vida. Nós trabalhamos para isso, nós lutamos para isso. É lógico que quando nós aceitamos a Cristo, 90% disso é desconhecido aos nossos conhecimentos. É desconhecido. Pode ver, a maioria das pessoas que aceitam Jesus, vem a Jesus porque aceita a Cristo e tal, mas ele não tem noção, que ele nem sabe do que aquilo que espera. Mas quando a gente vai conhecendo a palavra de Deus, a gente vai se envolvendo, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus projetou, é maravilhoso, não é verdade? E sem contar, pastor, né, como a experiência, é interessante nós pensarmos assim, a experiência que Paulo teve, citado agora há pouco aqui pelo nosso pastor, né, que ele teve a experiência de estar no céu e viu coisas. Nós também temos na nossa era pessoas que têm visão, né, ou seja, receberam da parte de Deus algo que for para uma experiência extraordinária. Nós temos até, me fugiu agora aqui o nome, né, de um dos nossos pastores da Assembleia de Deus, que teve uma experiência, ele deixou no seu livro, né, nas últimas páginas do livro, a experiência que ele teve com Deus, né? Então, ou seja, isso demonstrando a todos nós que esta linda cidade que está em pauta aqui, né, a nova Jerusalém, a nova morada e céu. Agora, para finalizar, né, eu gostaria só de finalizar determinando essa referência a céu, né, como uma palavra eternidade, sem pecado, sem tristeza, sem dor. Sem angústia, sem dor, sem sofrimento, né? Interessante de se pensar. Já partindo para o tópico 3 aqui, o céu, o fim da jornada cristã. E eu quero já deixar aqui com o presbítero Davi. Estaremos onde Deus está, presbítero? Sem dúvida, com as coisas inefáveis que Paulo viu. Até eu busquei aqui no Google. Interessante aqui. Algo que não é possível explicar ou descrever com palavras devido à sua complexidade natural ou beleza extrema. Eu acho que o próprio Paulo não conseguiu entender muitas coisas ou discernir aquilo que ele viu, né? Então nós estaremos com o Pai neste lugar, né? Glória a Deus. É o fim de toda a nossa carreira, irmãos, porque a lição permeia sobre isso, a carreira que está proposta. Uns chegam lá, cumprem a sua missão ministerial, tá? E vão para um lugar de espera. Tá? Dentro até do conceito judaico, né? A questão do Éden também é aceita, um lugar de espera. E essa questão de lugar de espera, o seio de Abraão, o Éden, também foi incorporado pelo cristianismo, né, da igreja primitiva. Então, nós aguardamos esse lugar, aqui nem assim, nós aguardamos desse lugar, mas o céu onde o Pai está, a morada de Deus, é só depois do milênio, tá? Onde vai acontecer o grande julgamento do trono branco. Tem muita coisa ainda para acontecer. Né? Muita coisa ainda. O fim de uma carreira para o início da eternidade com o Pai e o Filho. Novas moradas, conforme João 4,3. Eis que vou preparar um lugar para vocês, pois tudo se fará novo. Irmãos, é difícil você, o pastor, foi muito bem o pastor Fábio, ele coloca nós numa sinuca de bico, vamos dizer. Como vai explicar o inexplicável? Não tem. A mente humana não alcança. Se nós pegarmos aqui, nem eu disse o exemplo do filme, ali conseguiu. Mas o Espírito Santo me repreendeu. É algo muito maior, coisa que não desceu ao coração. Não é uma coisa, um filme, uma imagem, um desenho, enfim, vai conseguir explicar a grandeza extrema desse reino ao Pai.
É coisa, irmãos, que nem é questão de ser emocional. Hoje de manhã eu estava estudando, né, sobre isso. Assim, você sente a presença, né, do Espírito de Deus falando ao nosso coração desse reino, do que nos aguarda. A mente humana não consegue nem conjecturar o que nos espera. A visão de João é atemporal. O que eu quero dizer? A visão de João, ela era para o seu tempo. Olha só, nós temos que entender que, apesar de ser coisas inefáveis, irmãos, Deus deu uma revelação, né? Cristo deu a revelação a João de algo que se assemelhava aqui, porque a mente humana não ia conseguir entender. Então ela é atemporal até para João e a igreja primitiva e para nós hoje, né? Isso é uma visão futurista para a igreja primitiva e nós para a igreja contemporânea, algo inexplicável. Nós estaremos com o Pai eternamente, de eternidade em eternidade. Já pensamos sobre o que é isso? Eternidade e eternidade. Eternidade não tem fim, mas é de eternidade em eternidade, de coisas que não tem fim para outra coisa que não possui fim, e assim sucessivamente. Difícil até de compreender, né? Não, exatamente, é algo inexplicável, né? Então, irmãos, nós iremos estar com o Senhor para todo o sempre. É interessante a gente pensar... Nem que seja para uma rede, que nem o pastor falou. Viu? Mas é assim, ó, é interessante da gente pensar, e a gente pode aqui, não vou usar a palavra conjecturar, porque eu vou colocar o que não precisa estar no texto. Da gente imaginar, né, o que será, o que acontecerá, o que nós vamos fazer depois disso. A Bíblia não relata muito disso. Por quê? Porque vai ser uma experiência vivida no pessoal ali, né? No coletivo com Cristo, tal, será algo maravilhoso, né? Até para deixar um ponto de curiosidade, o que vai acontecer? Não sei, você tem que estar lá para ver, né? Esteja lá. Esteja lá, né? Esteja lá. Confesse a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, receba a Cristo, é uma oportunidade, esse programa, para que você faça parte desse momento, esteja lá juntamente conosco. Esperamos te ver lá, em nome de Jesus. Amém. Só que aqui vai falar, e eu vou partir para o pastor Ismael, né, as lágrimas cessarão. Só que eu queria dizer o seguinte, fim da jornada cristã. Dessa jornada, não o fim da vida com Cristo, né? Não é que lá vai cessar as coisas. Essa carreira que nos está proposta, como o Paulo disse, essa carreira aqui, essas lutas vão acabar. Lá é uma nova vida com Cristo. É um novo caminhar, né? E as lágrimas vão cessar, pastor Ismael, nós vamos continuar chorando, sofrendo, angustiando. Não, pastor Fábio, é muito, muito interessante quando o pastor comenta aqui a questão das lágrimas, né? Porque ele também deixa claro que essas lágrimas, elas simbolizam a tristeza, sofrimento, as tragédias e etc. Então, ou seja, mas no céu, né, isso não vai acontecer. Então, essa questão das lágrimas, essa questão apontada aqui, é literalmente do nosso ponto de vista. Agora, eu quero terminar dizendo assim, ó, eu achei interessante que a nossa conversa dessa perspectiva da eternidade, de céu, lá vamos ficar na rede usando briga, né? Mas é interessante pensar, pastor Fábio, que Deus, quando nós iniciamos a lição, né, nós percebemos que o terceiro céu, o primeiro, o segundo, o terceiro, ali, a morada de Deus. Agora, nós não fomos criados, né? É aí que está o ponto, né? Porque a Bíblia diz, se façamos, no início da Bíblia, o próprio Deus falou, né? Ou seja, façamos a terra, e ele cria toda, agora façamos o homem, para morar onde? Na terra, lavrar a terra, né? E a Bíblia é clara, lá em Gênesis, né, que Deus visitava o homem, né? E conversava com o homem. Então, Deus na sua morada e o homem na sua morada, que era a terra. Agora, a terra entra em pecado. Eu acho que é aí, pastor Fábio, que fica esse vácuo, né? Uhum. E esse pecado, então, destrói essa morada do homem na terra. E aí, a própria lição nos dá uma informação, né? Que em Romanos 8, 21, ó, na esperança que também mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Então, não só o homem, né, está nesse sentimento de tristeza, de lágrima, de angústia, mas também a natureza, como diz aqui a carta ao Romano. Então, é essa transição,
pastor, que o senhor comenta, que lá não vai ter, né? Porque lá realmente não tem. Então, essa mudança nossa de perspectiva de vida e nós estarmos no céu, que as coisas irão mudar. Então, esse ponto que eu penso, pastor Fábio, nessa questão de nós estarmos aqui na terra, e eu gostei aqui do convite, né? Para que você também que está nos assistindo, você professor, frisa isso. Não é só uma vida de tristeza, tem uma vida abençoada por Deus, que é o céu para onde nós estamos caminhando. Isso foi perdido no Éden. Foi perdido, isso. Eu gostei muito dessa colocação. Obrigado. Que Deus sai da sua morada, Deus sai do terceiro, da dimensão, e vai até a dimensão humana, que é a terra aqui, para conversar com o homem. Mas quando o homem erra, ele perde esse ligar, né? Perde esse elo, esse contato com Deus, e fica só na esfera terrena agora. Sim. Né? E Deus, a partir de então, ele começa a achar meios para que seja religada. A palavra religião vem de religar do latim, né? Religar novamente a ele. Mas aí todos são falhos, até a plenitude dos tempos, com a vinda do Senhor Jesus. Aí nós voltamos novamente a Deus, através, né, do seu sacrifício. Eu tenho um ponto de vista meu, e eu gosto de pensar assim, e isso me motiva a prosseguir. Que se temos que lutar, batalhar, sofrer, angustiar, é aqui. Vocês mencionaram a questão da rede, né? Eu até espero que tenha lá. E se o senhor deixar eu ter uma lá, eu vou ter. A Bíblia fala que é repouso eterno. Sim. Se é repouso, é um lugar de repousar, né? Porque os céticos aí que sigam a sua visão distorcida da palavra de Deus, mas a Bíblia fala de repouso eterno, lugar de descanso, é um descanso de paz, do mal. Né? Aqui é lugar de fadiga, de angústia, né? Ó, eu não vou cantar no programa, porque senão os irmãos vão ficar bravos comigo. Mas o Salmo, o hino do 422 da nossa harpa cristã, ele diz bem aqui, interessante, eu queria ler, é um hino do nosso inário, né, da harpa cristã, que vai dizer, ó, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar, do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Deus preparou isso para nós. Ele preparou. E é para nós desfrutarmos lá desse repouso, né? E aqui a estrofe vai dizer, aqui o coro, irei eu para... Eu gosto dessa parte. Irei eu para a linda cidade. Eu a linda né? cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades. Das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Então, esse lugar aí é o desejo nosso de estarmos lá. Deixa eu explicar aqui, alguém pode estar observando assim, mas nunca, como é que saudade você nunca foi? Eu vou explicar que isso aqui é uma licença poética, é uma música. Então, a licença poética, né, ela aceita tudo, tanto para o bem como para as coisas ruins também. Então, né, está ouvindo, alguém pode dizer, mas os irmãos estão falando que do céu, mas nunca foram lá e não vieram de lá. Não, mas é uma licença poética, né? É algo que o autor escreve para descrever o quanto ele sente, né, a vontade de estar com Deus. De certa forma, nós todos não viemos aqui da terra, nós viemos de Deus. Sim. Nós temos a essência de Deus, né, dentro de nós. É lógico que por causa do pecado se contaminou, mas a nossa alma deseja esse lugar de morada, né? Como diz aqui, ó, o céu como repouso eterno. Eu quero ler aqui, diz o seguinte, ó, a expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade. Aí entra, né, que a gente sempre fala na igreja, ó, se você não gosta de barulho, no céu não entra. Então você não quer ir para o céu. Exatamente. Porque lá é lugar de barulho, né? Que vai ter barulho. Você imagina os arcanjos, os serafins, todos glorificando, e essa multidão de crentes, desde Adão até hoje. Se todo mundo falar na mesma altura minha aqui, ó, glória, santo, santo. Isso aqui estremece a terra. Estronda tudo. Né? E lá, aqui vai dizer para nós, ó, Apocalipse lá, 19, de 1 a 8, é lugar de adoração. Ilimitada, aprendizagem,
trata-se de uma dimensão completa, distinta do que conhecemos atualmente. Não é nada comparado com aqui. É maravilhoso. Por isso, não vale a pena trocar essa vida terrestre por uma eternidade sem Deus. Porque quem não vai para o céu tem o inferno pronto esperando, né? Satanás e os anjos dele vão inaugurar lá, né? Porque tem umas seitas aí que ensina que já tem gente no inferno. Que desconhece a palavra de Deus, não conhece as escrituras, né? Eles estão num lugar aguardando o julgamento lá, mas quem vai estrear lá é Satanás e seus anjos, depois todos aqueles que rejeitaram. Que é a segunda ressurreição, né? É exatamente isso. Todos aqueles que rejeitaram a graça e o perdão de Jesus. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado que cometeu. As pessoas vão para o inferno por causa que rejeitaram a graça de Jesus. Rejeitaram ele, né? Ah, mas eu não sei. Naquele dia, e outra coisa, no dia do julgamento, ninguém vai falar nada. Se tiver que falar, é aqui. Né? É aqui que fala, é aqui que questiona. Lá naquele dia é para receber juízo, para a vida eterna, porque até os salvos serão julgados, mas não para condenação, mas para salvação, e os ímpios serão julgados para condenação. Então, meus irmãos, eu queria agradecer vocês que estão conosco aqui. Não sei se o Davi tem algum comentário final, o pastor Ismael tem alguma coisa aí, né? Maravilha. Hoje foi um programa mais descontraído, mas cheio de teologia para você que está acompanhando nosso programa, né? Nós não saímos da lição. E eu digo para você, compre uma harpa cristã, cante o hino 422 para você ver que maravilhoso. Só cantamos a primeira estrofe e o coro, mas tem mais duas lá. Gente, é maravilhoso isso, né? Não podemos trocar. O 36 também. 36. Ah, linda pátria estou. Porque então, ali o autor coloca todo o seu conhecimento, né? De patriótico. E ele tinha, quando ele fora exilado da sua pátria. Né? Porque nós estamos aqui como peregrinos, aguardando o dia do Senhor. Olha o que diz aqui. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros. Aí entra outro detalhe. Aqui já seria assunto para uma próxima aula. Meu irmão, se você tem alguma coisa com alguém aqui, resolva. Lá no céu não tem cercadinho, não. Não é um de um lado, um do outro, não. É todo mundo junto, irmão. Aí eu não gosto de fulano, mas ele é crente, vai ser salvo, e você? Como é que vai fazer? Lá não tem separação. Ó, lugar de plena comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã, da jornada cristã, não da vida, né? Lá também a Bíblia diz aqui que lá não é um lugar de tédio. Não, é maravilhoso. Vai ter atividade para todo mundo, com certeza, né? É a experimentação das moradas, a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu como verdadeira esperança. Que Deus abençoe, né, todos que ouviram essa lição. Deus abençoe o presbítero irmão Davi. Obrigado. Deus abençoe o evangelista Ismael. Né? Queria que fizesse uma oração para nós, por gentileza. Muito obrigado ao pastor Fábio e também ao nosso presbítero Davi, a você, telespectador. Eu só quero terminar frisando, para se viver a experiência celestial, é preciso nascer de novo. Guarda bem esta palavra. Caso você está ouvindo, tem alguma dúvida, é preciso nascer de novo. Como então, pastor? Aceitando a Jesus como seu Salvador. Amém? Amém. Oramos então, pastor Fábio? Pode orar. Querido Deus, queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade, Senhor, de ter falado a sua palavra. Pai querido, em tom de agradecimento e de alegria, externamos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. Esta é a nossa oração, Pai, em o nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos e amigos, esse é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estudamos a lição 3, o céu, o destino do cristão. Convidamos você, na próxima semana estaremos estudando a lição 4, como se conduzir na caminhada. Fique aqui o convite, acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, compartilhe o nosso programa, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.